Olá, sejam muito bem-vindos ao Recidades Cast e a mais um episódio da nossa série de lives e de bate-papos com os profissionais que integram o nosso time do Recidades. Para me ajudar a moderar o assunto de hoje, eu convido a professora Michele Pilon, que é referência nacional em políticas públicas. Olá, muito obrigada por mais esse episódio tão importante que é sobre desenvolvimento local e regional. Como as políticas públicas contribuem para o desenvolvimento local, como que elas nascem, como que elas geram resultados, enfim, como que eu realizo uma política pública de desenvolvimento local e regional. E hoje, então, contamos aqui com a professora Tônia, ela que é uma secretária, de inovação, de desenvolvimento econômico. Hoje nós temos a honra de receber a professora Tônia Mansani Demira, mestre em engenharia de produção e especialista em gestão de negócios. Tônia atua com foco em inovação, empreendedorismo e políticas públicas para o desenvolvimento local e é presidente da Agência de Inovação e Desenvolvimento de Ponta Grossa. Possui experiência como empresária, consultora e mentora. Eu tenho certeza que será um momento de muito aprendizado e de muita troca. Professora Tônia, seja muito bem-vinda. Que bacana estar aqui com vocês, falando dessa temática tão importante que é desenvolvimento local e territorial. Seja muito bem-vinda, professora. Então, para nós começarmos, para falar para os nossos prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, vereadores, vereadoras que nos assistem, servidores públicos, você que labuta na área municipalista, é uma secretária municipal, tem case de sucesso aí na sua secretaria. Como que começa o desenvolvimento local? Que passo aquele secretário tem que tomar no seu município? É importantíssima essa pergunta, e se nós levarmos para a nossa realidade local, independente do tamanho do município, nós vamos ver que 99% da base empresarial do desenvolvimento é formado por micro e pequenas empresas. Então, se nós vamos pensar em desenvolvimento local, pensando que desenvolvimento é geração de renda, é economia circular, é fazer com que a renda circule dentro do nosso município, sem dúvida a política de desenvolvimento começa com um ambiente propício para o surgimento das micro e pequenas empresas. Porque para um gestor público atrair uma grande empresa para o seu município, a gente precisa de muitas coisas, uma estrutura muito complexa para atração, mas para gerar micro e pequenas empresas que geram emprego e renda de uma forma muito rápida, fazendo que a economia circule, o dinheiro eu consiga reter dinheiro, renda na minha economia, sem dúvida, uma política de desenvolvimento começa por um ambiente propício para micro e pequenas empresas. Professora, quais as políticas públicas que fortalecem o empreendedorismo, a economia local? Você pode citar resultados práticos, iniciativas, ações que dão resultados? Sem dúvida, se nós trouxermos para simplificação e desburocratização, por exemplo, que é o processo de acelerar a abertura de empresas dentro do meu município, eu já vou ter um significativo resultado a curto prazo. Hoje nós temos a Lei da Liberdade Econômica que dispensa a grande parte das micro e pequenas empresas da figura do alvará. Então, os municípios que liberaram atividades econômicas de baixo risco para o alvará automático geraram, em tempo muito curto, o surgimento de novas empresas gerando emprego e renda no município. O Paraná, por exemplo, Curitiba, ontem ainda, um espaço temporal de curto prazo, liberou 1.200 atividades econômicas da figura do alvará. Então, faz com que eu tenha um ambiente propício para nascer novas empresas, simplificando e desburocratizando. A média, hoje, são 975 atividades que eu posso simplificar a abertura no meu município. Então, uma ação a curto prazo, que dá certo, e eu consigo fazer com que a renda fique retida no meu município e que essa empresa deixe, se a gente não simplificar e desburocratizar, hoje, como tudo é digital e tudo de uma forma muito simples, ao invés de ela abrir no meu município, ela vai abrir no município do lado, gerando emprego, renda e imposto naquele outro município. Então, é uma política simples, fácil e com resultado a curto prazo. Professora, nós sabemos que o poder público, o poder público municipal tem um papel central de fomento da política pública de desenvolvimento econômico, da política pública de desenvolvimento local. Que estruturas ele tem que fazer no seu município para criar esse ambiente de negócios, esse empreendedorismo na sua cidade? O que esse município tem que fazer para gerar essa iniciativa do poder público e fomentar o privado para trazer geração de emprego e renda, economia circular? O diálogo e o trabalhar em rede é condição sine qua non, singular, para que eu consiga ter um ambiente de negócios. O município precisa ir além ele precisa entender o que a parte de fora, ou seja, o que o cliente, o empresário precisa. Porque o que acontece, as nossas políticas públicas, a grande maioria dos municípios, ela faz uma política pública olhando de porta para dentro da prefeitura. E a gente precisa ter um olhar de porta para fora. Então, o primeiro momento é estabelecer um diálogo com as entidades que são na área do empreendedorismo, para que eu possa entender. Eu escuto muito, quando eu atendo municípios e como gestora, que se o município não atrapalhar, ele já ajuda.
né? E essa frase é muito pesada para o poder público, porque se a gente está atrapalhando o surgimento de novos negócios e um ambiente propício para o empreendedorismo, a gente não está cumprindo o papel enquanto governo. O governo tem que facilitar. Então, é importante entender aonde a sociedade percebe que a gente está atrapalhando e começar a trazer para dentro do governo as necessidades do empresário local. É claro que o gestor tem que ter conhecimento de toda a base legal, principalmente das mudanças provenientes da liberdade econômica, que trouxeram inúmeras vantagens para o município, fazer uma revisão dos seus marcos legais. Tem município que não atualizou o seu plano, né, diretor, tem município que está com o seu código de posturas muito defasado. Então, o primeiro momento que a gente precisa fazer para ter esse ambiente propício para o empreendedorismo e para desenvolvimento local é ouvir os nossos pares e fazer uma revisão do arcabouço legal que o município tem. Porque legislação a gente muda, né? Não está escrito em pedra. E para que a gente possa fazer com que o município se desenvolva, nós precisamos, sem dúvida, olhar para dentro do governo, mas com os olhos de quem está de fora. Isso é uma grande sacada para que a gente tenha desenvolvimento local. Professora Tônia, secretária, inclusão produtiva, sustentabilidade. Como o poder público, a prefeitura, o município vai realizar esse desenvolvimento econômico, essa geração de emprego e renda, mas com desenvolvimento social, ambiental, trazendo um desenvolvimento regional equilibrado? O município, se nós formos olhar 99% dos municípios brasileiros, o maior comprador, né, o maior cliente que o município, né, quem mais faz compras, digamos assim, no município, é ele mesmo. Ele é o maior cliente. Então, um primeiro passo, e um passo importantíssimo que o município pode fazer para trabalhar inclusão produtiva, é fazer um levantamento do que eu compro e quais são as empresas instaladas localmente que podem vender para o poder público. E nós temos hoje grandes oportunidades que são o comprado pequeno para reter renda. Nós temos os modelos de credenciamento. Vou trazer um exemplo de uma política pública muito fácil de se fazer para que a gente faz inclusão produtiva. Nós temos, todos os municípios têm escolas, creches, etc. E a gente tem um problema não só de creche, mas de zeladoria urbana, que é cortar, capinar, pintura, que são esses serviços de dia a dia e que todos os municípios necessitam desses pequenos reparos. Por que não trabalhar em edital para que eu faça que os MEIs que estão dentro do município possam fornecer serviço para o poder público? Com esse recurso, nós vamos gerar emprego e renda local, fazer com que essa empresa, muitas vezes, se desenquadre de MEI e se torne ME, né, microempresa, e assim fazer um ciclo de desenvolvimento sustentável no meu município. Utilizar o próprio poder de compras do município para gerar encadeamento produtivo, inclusão social, emprego e renda. Muitos desses pequenos empreendedores, que nem sabem que podem ser empreendedores, eles são os beneficiários do Bolsa Família. Então, nós podemos atuar lá junto aos CRAS, mostrando que esse beneficiário do Bolsa Família pode vir a se formalizar e tornar MEI, pode vir fornecer para o poder público, e aí sim a gente vai criar inclusão produtiva, desenvolvimento sustentável para o meu município, sem colocar nenhum recurso a mais, só utilizando o poder de compras que o município já tem. Então, veja, isso é criar um ciclo virtuoso de desenvolvimento sustentável dentro do meu município, onde eu tenho recurso para isso e eu uso o recurso dentro do meu município, gerando renda e inclusão produtiva. Professora Tônia, eu vejo muitos prefeitos perguntando como eu faço para criar um ecossistema de inovação. Acho que todo prefeito quer dizer, né, uma bandeira muito forte, olha, eu tenho na minha cidade um ecossistema, um hub de inovação, como criar, fomentar, né? Então, nós temos uma parceria entre governo, academia, sociedade civil e setor produtivo. Qual o papel do município frente a esse ecossistema de inovação? Você tem casos de sucesso, de boas práticas que podem inspirar outras cidades do Brasil? Sem dúvida, se nós temos um vetor hoje de desenvolvimento sustentável pelo município, ele é a inovação. E a inovação a gente tem que desmistificar, entendendo que ela não é o arcabouço tecnológico, mas assim, fazer de forma diferente que aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Ecossistema de inovação, ele perpassa mais que um ator. Eu, particularmente, enquanto professora, enquanto estudiosa, eu adoto o construto de 6 L's. Então, é um construto do professor Labiak, da Universidade Tecnológica Federal, e eu gosto muito desse conceito dele, onde ele fala que esses 6, não existe ecossistema de inovação se nós não trabalharmos em rede. E nós, enquanto governo, temos um papel fundamental, assim como os demais atores, mas nós temos o papel de regular esse ambiente, criar legislações que favoreçam o surgimento de negócios inovadores, aí perpassa pela política de desenvolvimento, que nós falamos há pouco, e de, no primeiro momento, sermos o indutor desse ecossistema,
Porque alguém precisa começar a mexer, né? A gente brinca mexer esse doce. Alguém precisa começar a fazer com que as hélices passem a girar para o mesmo lado. Por isso que são as hélices, né? Esses 6 atores precisam, porque toda cidade tem um ecossistema. Talvez ele não se reconheça, mas já tem atores trabalhando. Então, no primeiro momento, o poder público tem o papel de fazer um chamamento desses outros atores, seja o pessoal do mercado, seja lá do pessoal do conhecimento, porque não são só universidades. O poder público tem as escolas municipais, e elas também são atores de inovação. Então, chamar esses atores da área do conhecimento, chamar os habitats de inovação, que são as incubadoras, as aceleradoras, e se eu não tenho, aí estão as universidades, né? Chamar os órgãos de fomento, as instituições que têm crédito para inovação. Fazer uma reunião, é o primeiro momento, fazer uma reunião e falar assim, o que vocês estão fazendo? O que nós podemos fazer junto? Aí nós começamos o papel de Estado, né, de município, mas falando da figura do papel governamental, de ser um indutor desse ecossistema. Primeiro momento, o Estado ele é indutor, porque ele o poder, ele tem a atribuição de criar políticas públicas, então ele é indutor, ele é fomentador. Né? E nós temos muitos cases. Nós temos o próprio case de Ponta Grossa, Vale dos Trilhos, nós temos o case de Porto Alegre, que é muito bacana, eles têm impacto de inovação significativo, nós temos o case do Vale do Pinhão, em Curitiba, nós temos o case de Recife, que tem um grande evento lá, que eles reúnem todos esses atores. Então, o Brasil tem inúmeras experiências, Goiás tem um movimento bem bacana ali, Goiânia, de ecossistema de inovação, Maceió, eu tenho medo até de citar, mas nós temos bastante casos. E, sem dúvida, a inovação é para qualquer município, para o pequeno, para o grande, porque ele é, hoje, o vetor de desenvolvimento. A inovação, ela perpassa todas, e a gente, enquanto poder público, nós temos que entender que tem a inovação, que ela precisa acontecer da porta para fora, e aí eu vou dialogar com o meu ecossistema, e eu sou só um ator e não o principal, e ela tem a inovação que precisa acontecer da porta para dentro. Por quê? Porque essa simplificação, essa desburocratização, esse olhar para o futuro é que vai fazer o poder público ser indutor do desenvolvimento local do meu município, tendo a inovação como vetor disso. Muito bom, professora. Inovação é uma política pública de inovação, é um instrumento para potencializar diversas outras políticas públicas, né? Você tem inovação na saúde, na cultura, no turismo, no planejamento, nem se fala na infraestrutura, né? Mobilidade, saneamento. Então, toda a política pública, ela tem que ser pensada. Bem, o que eu tenho de inovação para realizar, fomentar essa política pública? Mas, professora Tônia, eu vejo que muitos municípios não se atentam a fazer uma política pública de ciência, tecnologia e inovação, a famosa CTI. Como ter uma secretaria de ciência, tecnologia e inovação, uma estrutura para isso, uma estrutura de organizacional, a fim de que possa ter uma regulamentação, uma lei de inovação municipal, que possa buscar recursos, né, FAPES, com FAPES, projetos MCTI, enfim, até investimentos internacionais. Sobre uma estrutura organizacional, geralmente a pessoa faz, vou fazer só uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico geralzona, às vezes põe um assessor, ou às vezes nem isso, engloba toda a pauta de inovação como se fosse uma coisa só. Então, a diferença daquela inovação dentro do município, que eu olho para a minha gestão, né, para os meus indicadores, a minha análise dos dados, eu olho para o meu governo digital, eu coloco inovação em todas as políticas públicas que eu estou elaborando, mas criar uma política pública de CTI mesmo, ciência, tecnologia e inovação. Como que você vê essa estrutura organizacional dentro do município? É complexo você falar para os municípios pequenos que ele precisa ter uma estrutura, quanto muitas vezes falta estrutura básica em outras secretarias. Mas é impensável que ele não o tenha mais, porque a inovação ela deixou de ser alguma coisa que eu faço em segundo plano. Hoje a inovação é imprescindível ter uma estrutura e ter um corpo técnico capacitado, porque essa semana ainda eu recebi o IBGE e que eles colocaram, você já tem, quando a gente vai falar, por exemplo, de trabalhar os ODS, muitos perpassam pela inovação. Talvez ali nos ODS não tenha o nome inovação, mas eu tenho que fazer a inclusão por meio da inovação, ela é o meio de. E se a gente pegar o OCDE, por exemplo, os princípios hoje que ele traz de governo, ele coloca um governo centrado no usuário. Como que nós vamos ter um governo centrado no usuário, se hoje a interface que o governo tem que ter com o usuário é a interface digital, e eu não tenho uma política de ciência, tecnologia e inovação que vai ter o dado, a informação no centro de todo esse processo? Como que eu vou trabalhar uma prefeitura quando a gente fala de dados e de um governo voltado e tomador de decisão com base em dados se eu não tenho uma política de ciência, tecnologia e inovação? Quando eu vou pensar na concepção de processos digitais, que é a base de um governo, e eu não tenho uma política de ciência, tecnologia e inovação? E essa política ela não é feita por eu preciso ter uma estrutura. E hoje a gente está falando de captação de recursos para trazer desenvolvimento sustentável. A inovação ela não tem aquela verba garantida, né, constitucional, assim como a educação, a saúde tem.
A inovação, ela vive praticamente de captação de recursos, seja no mercado, seja de editais, e para tanto, eu preciso ter uma estrutura e uma política, porque a primeira coisa que eles vão me perguntar, quem responde? Onde está a política? Onde está previsto no plano de governo do secretário essa diretriz? Né, desse prefeito, quando ele fez o plano de governo, não estava aquela secretaria. Qual secretaria vai responder pela inovação? Aonde que está isso lá para eu colocar no meu PPA? Né, hoje o PPA tem que estar claro qual é a política de inovação do município para eu poder atribuir receita e poder fazer um planejamento conjunto com as demais pastas. Porque quando a gente vai falar de uma política de ciência, tecnologia e inovação, nós também temos que olhar para dentro, porque a educação, nós vamos trabalhar a educação fundamental no nosso município, já pensando nessa ciência, tecnologia e inovação. Então, é imprescindível que se tenha uma estrutura. Se eu não sou um município de grande porte, pensar que dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu preciso do departamento estruturado que tenha ciência, tecnologia e inovação, porque eu vou precisar ter um conselho e eu também vou precisar ter um fundo estruturado. E para que a gente possa fazer tudo isso, a gente precisa de uma equipe técnica. E isso perpassa lá pelos recursos humanos, quando ele vai fazer um concurso. Quem que eu vou trazer para dentro da gestão pública municipal, dentro do meu concurso, pensando já nas próximas vagas, no meu planejamento estratégico de governo, para poder compor uma Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quais são os cargos e as atribuições que essa equipe precisa ter da construção para poder preparar uma equipe técnica para ciência, tecnologia e inovação. Então, a inovação, ela perpassa quase todas as secretarias, porque ela vai ter que convergir, conversar, por exemplo, com o Instituto de Planejamento ou com o setor de planejamento, porque eu preciso pensar numa cidade inteligente conversando com outros pares. Né? Não se faz ciência, tecnologia e inovação sem pensamento sistêmico, mas eu preciso ter uma equipe que fique às 8 horas diárias dentro do poder público, pensando nessas interfaces e construindo essa política de desenvolvimento sustentável que tem inovação como vetor de tudo isso. Muito bom, professora Tônia, que aula maravilhosa, cheia de casos de sucessos, de práticas, de estrutura. Então, muito obrigada aí, você ouvinte, prefeito, prefeita, secretário, secretários. É hora de, segundo ano de mandato, vamos partir, né? Termos uma secretaria, um departamento, uma assessoria que seja de ciência, tecnologia e inovação. Não existe política pública sem inovação e tudo isso gera desenvolvimento local com sustentabilidade. Professora Tônia, muito obrigada, né, por esse podcast, por essa aula. Eu que agradeço a Juliane e você, Michele, pela mediação. E deixo um recado para os prefeitos, não se assustem. Depois que a gente começa a trabalhar, a gente vai pegando gosto, e isso tudo vai ficando muito, muito claro, muito simples e muito fluido. Por isso que a gente precisa ter uma equipe técnica preparada e qualificada. E aqui você vai ter os melhores mentores, os melhores professores para capacitar a sua equipe. Obrigada, professora. Mais uma vez, muito obrigada, professora Michele, muito obrigada, professora Tônia, obrigada pela participação e por compartilhar conosco o conhecimento. O bate-papo de hoje foi incrível. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe na sua cidade e venha fazer parte do Recidades. Nos siga também nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no YouTube e no Spotify.